ver se já tá. Bom dia, vamos lá retomar aqui direito penal. Na aula passada, na realidade, a gente viu voltar aqui um pouquinho, a gente viu a aplicação da lei penal no espaço, né? Vimos que o critério é territorialidade, mas nós temos, né, algumas exceções da territorialidade, né? Na territorialidade do senso comum, que seria o espaço físico brasileiro, nós temos aqui o mar territorial, o espaço aéreo, o subsolo. Vimos algumas regras de extraterritorialidade quando a gente é brasileiro, né, e pratica crimes no exterior. Vimos também casos, né, princípio da defesa ou proteção contra a vida do presidente da República. Vimos casos em que estrangeiros, né, cometem crime contra os brasileiros no exterior. Então, na aula passada, a gente tem todas essas descrições aqui. O princípio da representação do pavilhão, no caso de navios ou aeronaves brasileiras. Lugar do crime, né? Então, a gente viu primeiro o local do crime, aliás, antes a gente tinha vindo o tempo do crime, viu aqui agora o local do crime, que é o espaço, né? E vimos a extraterritorialidade, deixou aqui até um macetezinho. Lugar do crime é ubiquidade, ou seja, ubiquidade significa o local da ação ou omissão, ou do resultado, e no caso do tempo é o local da ação ou omissão, a atividade, não depende do resultado. Então, o tempo do crime, ou seja, a lei que você vai aplicar é a lei vigente do momento da ação ou omissão. No caso do lugar do crime, é a legislação do país, né, da nacionalidade onde ocorreu a ação ou omissão ou onde ocorreu o resultado. Isso é mais usado, né, no caso aí de fronteiras, em casos de situações de tráfico, essas coisas mais envolvendo a internacional e contrabando, ocorre muito, né, nas fronteiras brasileiras para definir qual a aplicação da lei penal. Agora a gente vai entrar aqui na quarto, né, item, né, desse material, que é a aplicação da lei penal em relação às pessoas. Então, nessa apostila, a gente começou com a aplicação da lei penal no tempo, a aplicação penal da lei no espaço, agora a aplicação da lei penal em relação às pessoas. Os sujeitos do crime são aqueles que, de alguma forma, se relacionam com a conduta criminosa. São basicamente de duas ordens, sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo. Sujeito ativo é a pessoa que pratica conduta delituosa. Em regra, a pessoa que pratica a conduta delituosa é aquela que pratica a conduta descrita no núcleo do tipo penal. Entretanto, através do concurso de pessoas ou concurso de agentes, é possível que alguém seja sujeito ativo de uma infração penal sem que se realize a conduta descrita no núcleo do tipo penal. Exemplo, Pedro atira contra Paulo, vindo a causar-lhe morte. Pedro é sujeito ativo do crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal. Isso não se discute, mas também será sujeito ativo do crime de homicídio João, que lhe emprestou a arma e lhe encorajou a atirar. A gente tinha lido isso aí, mas é bom a gente dar uma revisada. Embora João não tenha realizado a conduta prevista no tipo penal, pois não praticou a conduta de matar alguém, auxiliou material e moralmente Pedro a fazer. Isso aqui é a teoria de Karl Hopkins, que você não precisa estar diretamente relacionado ao crime para que você possa ser sujeito ativo dele. No caso, deixa eu ver aqui, Pedro, Antônio e Paulo. O João, ele também praticou, ele é um sujeito ativo também, né? Isso, ele também é autor, né, do crime. Ele também vai responder nas mesmas penas de Pedro. Igualzinho. Mas ele não estava no local do crime, mas ele não puxou o gatilho, mas pela teoria, ele também é sujeito ativo do crime, né? Lógico que aí, na análise do fato concreto, vai ver o grau de participação, o grau de encorajamento que ele deu, entendeu? Para ver se há alguma atenuação na conduta dele. Então, algum atenuante, mas ele também responde pelo crime. Somente o ser humano, em regra, pode ser sujeito ativo de uma infração penal. Os
animais, por exemplo, não podem ser sujeitos ativos da infração penal, embora possam ser instrumentos para a prática de crimes. Modernamente, tem-se admitido a responsabilidade penal da pessoa jurídica, ou seja, tem-se admitido que a pessoa jurídica seja considerada sujeito ativo de infrações penais. Embora boa parte da doutrina discorde desta corrente, por inúmeras razões temos que estudá-la. A Constituição de 1988 trouxe, em seu artigo 225, parágrafo 3º, o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, pessoas, né, não naturais, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Ou seja, é o caso na própria Constituição que diz que pessoa não natural, ou seja, não pessoa humana, o ser humano pode também ser sujeito ativo, né, de uma infração penal. Esse Mas ali tá, só uma pergunta, ali é só em casos ambientais ou implicitamente está ali dizendo que também em outros casos? Porque ali não tem dizendo exclusivamente ou somente. Então, implicitamente dá para entender que se aplica-se a outros tipos de pessoa jurídica, que seja, por exemplo, uma empresa de construção, por exemplo. Pois é, que não cause dano. Essa discussão que há na doutrina, porque tem outras legislações surgindo. Surgiu a lei, a lei anticorrupção, que pegou as empreiteiras, né? Tem várias situações aí que vai surgindo e que vão se configurando novas possibilidades de infrações penais para as pessoas jurídicas. Então, inicialmente era para a área ambiental, mas ele já vem, né, sendo construído novas possibilidades aí, né? A mais clara que eu já vi ultimamente é a negociação aí dessas leis anticorrupção, que você pune a empresa, você não pune só as pessoas, né? Então, acaba assim já entrando aqui nessa questão que você perguntou, que na lei anticorrupção as empreiteiras, quer dizer, o dono, né, os gerentes, os administradores, os diretores foram presos. Além disso, as empreiteiras pagaram, né, multas gigantescas. As empreiteiras, né, fizeram, né, ações sobre, né, a questão ali da corrupção, se comprometeram, a empresa em si, não foi mais os donos estão presos. A conduta de como a empresa ia agir a partir dali, entendeu? Ou seja, quem assumisse tinha que cumprir com o acordo do Ministério Público em relação às condutas que a empresa tinha que tomar a partir dali, as ações, a forma como a empresa ia atuar. Ou seja, a empresa foi punida, né? Apesar do dono ter sido preso, dos donos, né? Várias pessoas foram presas. Então já foi um outro tipo que não é da área. E aí seria, de repente, a área administrativa ali, né? Sanções penais administrativas, não sei. Depois a gente conversa mais. Esse dispositivo é considerado o marco mais significativo para a responsabilização penal da pessoa jurídica, para os que defendem essa tese. Os opositores justificam sua tese sob o argumento basicamente de que a pessoa jurídica não possui vontade, assim a vontade seria sempre do seu dirigente, devendo este responder pelo crime, não a pessoa jurídica. Ademais, o dirigente só pode agir em conformidade com o estatuto social. O que sair disso é excesso de poder. E como a pessoa jurídica não pode ter em seu estatuto a prática de crimes como objeto, todo crime cometido pela pessoa jurídica seria um ato praticado com violação ao estatuto, devendo o agente responder pessoalmente e não a pessoa jurídica. Esse é o argumento de quem discorda de que pessoa jurídica possa ser penalizada. Muitos outros argumentos existem para ambos os lados. Entretanto, isto não é um livro de doutrina, mas para concurso. Então, o que vocês precisam saber é que o STF e o STJ admitem a responsabilidade penal da pessoa jurídica em todos os crimes ambientais, regulamentados pela Lei 9.605 de 98. Com relação aos demais crimes, em tese atribuíveis a pessoas jurídicas, crimes contra o sistema financeiro e economia popular, como não houve regulamentação da responsabilidade penal da pessoa jurídica, esta fica afastada, conforme o entendimento do STF e do STJ. Ou seja, hoje, ou então quando esse autor fez a apostila, não existe responsabilização fora da seara ambiental, economia popular, sistema financeiro,
Mas, como eu falei, já existem legislações sendo criadas, principalmente na área de corrupção, por causa dos eventos, né, de grandes empreiteiras, empresas estarem envolvidas. A jurisprudência clássica do STF, do STJ e do STF é no sentido de admitir a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Todavia, o STF e o STJ exigiam a punição simultânea da pessoa física causadora do dano, que começaram a chamar de teoria da dupla imputação. Apesar de esta ser a jurisprudência clássica, mais recentemente o STJ e o STF dispensaram o requisito da dupla imputação. Ou seja, atualmente não mais se exige a chamada dupla imputação. Ou seja, já houve mais outro avanço. Antes, para punir a pessoa jurídica, mesmo no caso de crimes ambientais, você teria que punir também a pessoa física, ou seja, o dirigente. Hoje já há uma desvinculação. Você pode punir só a pessoa jurídica sem punir a pessoa física, ou dirigente. E, em regra, a lei penal é aplicável a todas as pessoas indistintamente. Entretanto, em relação a algumas pessoas, existem disposições especiais no Código Penal, com as chamadas imunidades diplomáticas. Diplomatas, né, chefes de governos estrangeiros e parlamentares referentes aos membros do Poder Legislativo. Vamos lá, imunidades diplomáticas. Estas imunidades se baseiam no princípio da reciprocidade, ou seja, o Brasil concede imunidade às pessoas, enquanto os países que representam conferem imunidades aos nossos representantes. Não há violação do princípio constitucional da isonomia. Cuidado, pois a imunidade não é conferida em razão da pessoa imunizada, mas em razão do cargo que ocupa, ou seja, ela é de caráter funcional. Estas imunidades diplomáticas estão previstas na Convenção de Viena, incorporada ao nosso ordenamento jurídico através do Decreto 56.436 de 65, que prevê imunidade total em relação a qualquer crime, aos diplomatas que estão sujeitos à jurisdição do seu país apenas. Esta imunidade se estende aos funcionários dos órgãos internacionais quando em serviço e aos seus familiares, bem como aos chefes de governo e ministros de relações exteriores de outros países. Essa imunidade é irrenunciável, exatamente por não pertencer à pessoa, mas o cargo que ocupa. Essa é a posição do STF. Cuidado com isso, ou seja, o diplomata não pode renunciar. Não, eu quero responder ao processo. Não, sou imune, porque é em relação ao cargo. Que às vezes o cara não quer voltar. E a família também, né? Porque, assim, a gente vai dizer, mas por que a pessoa renunciaria à imunidade dela no nosso país? Porque provavelmente a legislação do país dela pode ser muito pior do que ela responder aqui. Pode ser o caso dela, sei lá, tá respondendo por pena de morte no país dela, e aqui ela seria só presa, né? Por determinado crime. Então é melhor ela não ser imune no Brasil, podia responder aqui, mas aí ela é imune e tem que responder no país dela. Com relação aos cônsules, diferentes dos diplomatas, a imunidade só é conferida aos atos praticados em razão do ofício, não há qualquer crime. Exemplo, se Yamazaki, cônsul do Japão no Rio de Janeiro, no domingo, curtindo uma praia, agride um vendedor de picolés por ter lhe dado o troco errado, carioca malandro, responderá pelo crime, pois não se trata de ato praticado no exercício da função. Resumidamente, imunidade total de jurisdição penal, agentes diplomáticos e seus familiares, bem como os membros do pessoal administrativo e técnico da missão, assim como os membros de suas famílias que com eles vivam, desde que não sejam nacionais do Estado acreditado, no caso o Brasil, nem nele tenham residência permanente. Imunidade de jurisdição penal, em relação aos atos praticados no exercício das suas funções, cônsules e membros do pessoal do serviço da missão diplomática não sejam nacionais do Estado acreditado, nem nele tenham residência permanente. Ou seja, pode ocorrer, no caso também, não só do cônsul, mas também do pessoal, né, os membros do pessoal da missão, que não sejam nacionais do Estado acreditado. Ou seja, pode estar alguém trabalhando lá na embaixada da Alemanha, mas o cara não é da Alemanha. Então, se ele fizer algum crime que envolve o trabalho dele, a regra é a imunidade diplomática. Mas se ele cometer um crime que está fora do trabalho dele, como ele não é diplomata, ele não é da Alemanha, ele é, sei lá, da Itália, dos Estados Unidos, ele vai responder como se ele fosse um estrangeiro que está como turista aqui no Brasil. Então, é tipo uma exceção à regra, né?
Ele é da embaixada, mas ele não é do país que a embaixada está aqui no Brasil. Imunidades parlamentares estão previstas na Constituição Federal, motivo pelo qual geralmente são mais bem estudadas naquela disciplina. Entretanto, como costumam ser cobradas também na matéria de direito penal, vamos estudá-las ponto a ponto. Trata-se de prerrogativa dos parlamentares com vistas a se preservar a instituição, poder legislativo de ingerências externas. São duas as hipóteses de imunidades parlamentares: imunidade material, conhecida como real, ou ainda inviolabilidade, formal ou processual, ou ainda adjetiva. Imunidade material. Trata-se da prerrogativa prevista no artigo 53 da Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer das suas opiniões, palavras e votos. Assim, o parlamentar não comete crime quando pratica estas condutas em razão do cargo, exercício da função. Entretanto, não é necessário que o parlamentar tenha proferido as palavras dentro do recinto, Congresso, Assembleia Legislativa, bastando que tenha relação com sua função. Pode ser uma entrevista em um jornal local. Essa é uma posição do STF a respeito do tema. Quanto à natureza jurídica dessa imunidade, o que ela representa perante o direito? Há muita controvérsia na doutrina, mas a posição que predomina é de que se trata de um fato atípico. Ou seja, a conduta do parlamentar não chega sequer a ter enquadramento na lei penal. Essa é a posição que vem sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal no STF. Temos ainda a imunidade material dos vereadores. Vereadores é diferente, né? Essa imunidade material, prevista no artigo 29, inciso 7, 8 da Constituição. O município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, com intertício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos. A inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, é isso mesmo? A inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato da circunscrição dos municípios. Ou seja, vejam que é necessário que o ato, no caso dos vereadores, tenha sido praticado na circunscrição do município. Caso contrário, não haverá incidência da produção constitucional. Informativo 775 do STF. Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade prevista no artigo 29, inciso 8 da CF aos vereadores. O colegiado reputou que, embora as manifestações fossem ofensivas, teria sido proferidas durante a sessão da Câmara dos Vereadores, portanto, na circunscrição do município, teriam como motivação questões de cunho político, tendo em conta a existência de representação contra o prefeito formulada junto ao Ministério Público, portanto, no exercício do mandato, recurso especial, tal. Ou seja, a imunidade dos deputados, senadores, deputados estaduais, ela é total. Então, ele pode falar no Estado, fora do Estado, desde que esteja correlação com o mandato dele. Então, tipo assim, agora eu fui entrevistar o deputado estadual do Ceará, pode estar dando a entrevista na Bahia. E aí ele vai e solta um bocado de palavrão, de sei lá, de situações contra um adversário dele. Não, é bandido, ladrão, pilantra, não sei o quê. Cometeu nenhum crime. Está no mandato dele, né? Está fazendo um pronunciamento baseado nisso. Senador, deputado federal, mesma coisa. Agora, no caso do vereador, ele tem que estar sendo entrevistado dentro da circunscrição, ou ele tem que estar dentro da Câmara dos Vereadores do município dele. Se ele der uma entrevista fora do município dele em relação a determinada, né, pessoa, e aí eventualmente falar coisa que não deve, ou querer xingar, a pessoa pode processar ele civil e penalmente. Penalmente por injúria, difamação, calúnia, né? E civilmente pedir indenização por dano moral. Entendeu? Então, a imunidade do vereador é mais restrita, só cabe dentro do município. Entendi. E do Tá, deputado pode-se federal. dizer,
pode-se dizer assim, então, vereador, dentro do seu município, no exercício de sua função, quer no município em si ou dentro da casa que ele estiver votando, e os demais pode-se dizer que é imunidade total, tanto dentro como fora, e veículos de telecomunicação, na entrevista, como você falou agora. Tá? E com, mas tem que ter esse detalhe, tem que estar correlacionado. Né? Correlacionado que eu estou dizendo assim, entendi. Ela tem que estar entrevistando ele na figura de deputado, de senador. Ele não pode estar aleatório falando as coisas, não? Ele não pode estar ali na praia, por exemplo, da entrevista e falar besteira. Isso tem que ele esteja no exercício de sua função. Entendi. Isso. Vamos lá, imunidade formal. Esta imunidade não é relacionada à caracterização ou não de uma conduta como crime, está relacionada a questões processuais, como possibilidade de prisão e segmento do processo. Está previsto no artigo 53, parágrafos 1º e 5º da Constituição da República. Primeira hipótese é imunidade formal para prisão. Assim dispõe o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Lembra que a gente viu os crimes inafiançáveis? Né? Isso aí tem crimes... Se não me engano, é o racismo, o terrorismo, tráfico... E o H é o que mesmo? Hediondos, isso. Ou seja, tráfico, terrorismo, hediondos. Então, um desses crimes, ele, né, crime inafiançável, né? Salvo. Se for crime inafiançável, ele pode ser preso, mas eles não serão presos, salvo em caso de crime inafiançável. Nesse caso, se ele for preso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, ou seja, a Câmara, o Senado, a Assembleia Legislativa ou a Câmara dos Vereadores, para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. O STF entende que essa impossibilidade de prisão se refere a qualquer tipo de prisão, inclusive as de caráter provisório, decretadas pelo juiz. A única ressalva é a prisão em flagrante pela prática de crime inafiançável. Entretanto, recentemente, o STF decidiu que os parlamentares podem ser presos, além desta hipótese, no caso de sentença penal condenatória transitada julgada, ou seja, na qual não cabe mais recurso algum. Continuando no caso da prisão em flagrante, os autos da prisão serão remetidos à casa da qual pertence o parlamentar em até 24 horas e esta decidirá em votação aberta, por maioria absoluta de seus membros, se a prisão é mantida ou não. A imunidade se inicia com a diplomação, ou seja, não precisa tomar posse no cargo. A diplomação ocorre bem antes. Né? Diplomação é um ato que você recebe um diploma, quando você é eleito, e aí, com aquele diploma você toma posse na Câmara dos Deputados, no Senado, entendeu? Ocorre antes. Que as sessões, normalmente, da Câmara, do Senado, começam em fevereiro. Então, que a diplomação ocorre em janeiro, dezembro. O TRE é que na verdade, você é diplomado lá no seu estado. Por exemplo, eu me candidatei a deputado federal no meu estado. Concorro, computado os votos, recebi lá a diplomação no meu estado, lá pelo TRE, né? Que é estadual a minha votação. Eu pego aquele diploma, venho para Brasília e tomo posse, né? Assumo e entro em exercício no cargo de deputado federal. Mas na hora que eu recebo o diploma, eu já tenho direito às imunidades, né? Desde a diplomação. Desde o momento que eu recebi a diplomação, já tenho direito a essas imunidades, ainda que eu não tenha entrado em exercício, né? Nem tomado posse do cargo de deputado. A imunidade se inicia com a diplomação do parlamentar e se encerra com o fim do mandato. Já a imunidade formal para o processo está prevista no parágrafo 3º do artigo 53. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa do partido político nela representada, pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até decisão final, sustar o andamento da ação. Ou seja, esse daqui é do andamento do processo. Primeira da prisão. Primeira unidade é a unidade da prisão. Só posso prender se for em flagrante de crime inafiançável. Mesmo no caso de for preso, né? No caso de for preso, tem que comunicar
e em 24 horas, né, por maioria de 6 membros, pode decidir sobre a prisão, vai resolver sobre a prisão. No caso agora do processo, o deputado senador não vai ser preso. O deputado senador foi denunciado, ou seja, o Ministério Público, né, fez uma denúncia dizendo que esse cara cometeu esse crime. Nesse caso, o STF vai dar ciência, né, para a Câmara, para o Senado, no caso do estadual, para a Assembleia Legislativa, dizer, olha, esse cara vai ser processado por esse crime aqui. Instaurou um processo aqui. A denúncia instaura um processo criminal, um processo penal. E aí eles decidem, antes do final do mandato, se suspende ou não aquele processo. Entendeu? Então, não é a prisão, agora é o processo. O cara já está sendo processado, só como dizendo, ele vai ser processado. E aí eles podem, né? Aí sempre, assim, lógico, que a gente tem que pegar sempre o histórico das coisas. Às vezes a gente fica pensando, mas por que essas questões, né, no direito penal, direito constitucional para os parlamentares? Tem que lembrar que parlamentar, na verdade, no sistema democrático, né, no sistema que nós temos, ele é a voz do povo, né? Eu não estou dizendo, não estou interpretando a nossa situação agora, estou interpretando historicamente, né, nos países, porque existe essa unidade. Essa unidade não é específica do Brasil, em vários países existe isso. Em determinados países, se de repente surgir alguma situação em que o parlamentar, por causa da atuação dele, da fala dele, da atuação dele na imprensa, ele pode vir a ser perseguido, né? Pode se criar uma situação em que vamos processar esse cara, vamos perturbar a vida dele, já que ele está perturbando, sei lá, um magistrado, né? Perturbando o poder executivo. Então, é uma forma do poder legislativo se blindar de interferências nesse caso, né? Ou seja, senão o outro poder poderia calar a boca do cara, criando processos, criando, né, situações que eles não poderiam livrar o cara, livrar o deputado ou senador. Assim, se um parlamentar cometer um crime após a diplomação e for denunciado por isso, o STF, se receber a denúncia, deverá dar ciência à casa a qual pertence parlamentar, Câmara ou Senado, e esta poderá, por iniciativa de algum partido político que lá tenha representante, sustar o andamento da ação até o término do mandato. Cuidado, só quem pode tomar a iniciativa de pedir a sustação da ação penal é partido político que possua algum representante naquela casa. Ou seja, só quem pode solicitar a sustação do processo, ou a suspensão do processo, o andamento dele, se tiver partido, ou seja, são de um partido que tenha um deputado ou senador. Não pode um partido que hoje não tem nenhum deputado ou senador querer solicitar a votação. É isso que ele está explicando, né? Deixando claro. Tem que ter deputado e senador, ou seja, você vai ter que ter um deputado e senador lá ativo para solicitar isso, né? Se um senador está sendo processado, sendo o Senado comunicado pelo STF, somente um partido com representação do Senado Federal poderá tomar a iniciativa de pedir a sustação da ação penal, que será decidida pela Casa. A sustação deve ser decidida no prazo de 45 dias, a contar do recebimento do pedido pela mesa diretora da Casa. Caso o processo seja suspenso, suspende-se também a prescrição, para evitar que o parlamentar deixe de ser julgado ao término do mandato. Havendo a sustação da ação penal em relação ao parlamentar e tendo o processo outros réus que não sejam parlamentares, o processo deve ser desmembrado e os demais réus serão processados normalmente. Ou seja, para só em relação ao parlamentar. Opa, vou botar aqui. Cuidado, no caso de crime cometido antes da diplomação, não há essa regra. O STF não tem que comunicar à Casa e não há possibilidade de sustação do andamento do processo. Ou seja, cometeu antes de ser diplomado. Cuidado, essas regras referentes às espécies de imunidade são aplicáveis aos parlamentares estaduais, deputados estaduais, por força do artigo 27, parágrafo 1º da Constituição. Entretanto, aos parlamentares municipais, que é os vereadores, só se aplicam as imunidades materiais. Muito cuidado com isso. Em qualquer caso, não abrange os suplentes. Em qualquer caso, não abrange os suplentes, ou seja, a pessoa que não está exercendo o cargo. Que cada deputado e senador se elege com alguns suplentes. Não se aplica ao suplente, se aplica só a quem está exercendo o cargo.
Suplente, no caso, seria a pessoa que vai, por exemplo, eu ganhei tanto voto que eu vou arrastar você para ser elegido, né? É isso, suplente? Ou a pessoa que vai substituir? O vice seria suplente? Não, no caso do parlamentar depende. Tem casos que é assim no deputado, né, no deputado federal, mas o senador, quando ele se candidata, ele já tem suplente mesmo dele, né? Já tem 2 suplentes. Que ele, quando você vota no senador, ele já tem quem vão ser os 2 suplentes deles, independente de... Os suplentes nem recebem o voto. No deputado federal é diferente. O suplente é um cara que concorreu e poderia também ser eleito. Não é suplente só porque tem aquela quantidade de votos, entendeu? Tem 2 casos. Tem esse caso que você falou e tem o caso do senador. O caso do senador, quando ele se candidata, ele tem uma chapa, que tem 2 suplentes. O cara que vota nele está votando automaticamente nos 2 suplentes. No caso do deputado federal, o suplente é o cara que é do mesmo partido e está logo abaixo do que está exercendo com a maior quantidade de votos. Se esse cara se afastar para exercer um cargo de secretário, ministro, o cara que tem uma maior quantidade de votos dentro do partido já sobe e assume. Partido ou coligação. Né? Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Os parlamentares não podem renunciar às suas imunidades, pois, como disse antes, trata-se de prerrogativa inerentes ao cargo, não à pessoa, é igual do diplomata. Vamos ver aqui a nota de rodapé. Entretanto, a doutrina e as jurisprudências entendem que o parlamentar afastado para exercer cargo de ministro ou secretário de Estado não mantém as imunidades. Ou seja, o cara se afastou para exercer um cargo fora do parlamento e não mantém a imunidade. Ou seja, ele perde a imunidade parlamentar. A súmula número 4 do STF fora revogada. Inquérito 725 do Rio de Janeiro, relatora ministra Ellen Grace, 8 de 5 de 2012. Inquérito 725. Fica igual aquele negócio aquela lei, ela fica tipo suspensa, igual a lei da votação, né? Por exemplo, enquanto ele estiver lá sendo ministro, ele está sujeito às leis penais e perdeu as imunidades parlamentares. Aí, quando ele voltar para o cargo, a imunidade volta, porque está agregada ao cargo, não à pessoa, né? Por isso que, quando ele saiu, ele perdeu, porque é só o cargo. Vamos lá. Fiquem atentos, as imunidades parlamentares permanecem ainda que o país se encontre em estado de sítio. Entretanto, por decisão de 2/3 dos membros da Casa, estas imunidades poderão ser suspensas durante estado de sítio em razão de ato praticado pelo parlamentar fora do recinto. Assim, em hipótese nenhuma, nem no estado de sítio, o parlamentar poderá ser responsabilizado por ato praticado no recinto, aqueles atos previstos na Constituição, é claro. Sujeito passivo. Então, isso é tudo sujeito ativo, que a gente viu. Quem pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. E vimos as imunidades diplomáticas e parlamentares. Agora vamos ver o sujeito passivo. Sujeito passivo nada mais é que aquele que sofre ofensa causada pelo sujeito ativo. Pode ser de 2 espécies. Sujeito passivo, imediato ou formal. É o Estado. Pois a ele pertence o dever de manter a ordem pública e punir aqueles que cometem crimes. Todo crime possui o Estado como sujeito passivo imediato, pois todo crime é uma ofensa ao Estado e à ordem constituída. Então, tem 2 tipos de sujeito passivo. O Estado é o primeiro, mas ele é imediato. Por quê? Porque, em tese, quem fez a legislação penal foi o Estado. Na hora que você descumpriu uma lei que foi, né, emanada do próprio Estado brasileiro. Sujeito passivo imediato, ou material, aquele que sofreu, né, a ofensa. É o titular do bem jurídico efetivamente lesado. Por exemplo, a pessoa que sofre a lesão no crime de lesão corporal, artigo 129 do Código Penal, o dono do carro roubado no crime de furto, artigo 157, ou seja, o sujeito passivo do crime, o sujeito passivo material é a pessoa que foi, né, lesionada. Cuidado, o Estado também pode ser sujeito passivo imediato ou material, nos crimes em que for titulado bem jurídico especificamente violado,
como nos crimes contra a administração pública, mas o Estado também pode ser um sujeito passivo material, né? Quando rouba a própria repartição pública, o próprio sujeito passivo material e formal sempre. As pessoas jurídicas também podem ser sujeitos passivos de crimes. Já os mortos e os animais não podem ser sujeitos passivos de crime, pois não são sujeitos de direito, mas o crime de vilipêndio a cadáver, os crimes contra a fauna. Nesse caso, não são os mortos e os animais sujeitos passivos, e sim, no primeiro caso, a família do morto, e no segundo caso, toda a coletividade, pelo desequilíbrio ambiental. Entendeu? Porque, às vezes acontece aí, aparece na imprensa lá, a pessoa, né, foi lá no cemitério e fez aquilo no túmulo, não sei o quê, e recebe um processo criminal, penal. Só que o sujeito passivo não foi o túmulo, o caixão, né, os restos mortais. É a família do morto que é o sujeito passivo do crime contra a fauna, né? Tipo, uma árvore, cortou a árvore que não podia, né? O crime ambiental, né? Sei lá, desmatou tudo. O sujeito passivo não são as árvores que foram derrubadas, mas sim a coletividade nesse caso. Ninguém pode cometer crime contra si mesmo, o princípio da alteridade, né? Você não pode ser punido por uma autolesão. Ou seja, ninguém pode ser, ao mesmo tempo, sujeito ativo e sujeito passivo imediato de um crime. Parte da doutrina entende que isso é possível no crime de rixa, mas isso não é posição unânime. Não entendi essa parte de rixa. Rixa é uma intriga, é uma briga. Aí ele vai ser sujeito ativo e passivo, ou seja, eu matei porque eu estava com medo de morrer. Seria esse? Deve ser, né? Deixa eu ver aqui. Seria o caso de um cara ter uma rixa. O cara que tem uma rixa, mas aí não é unânime. O cara tem uma rixa, eu tenho uma rixa com uma pessoa. Ou seja, eu tenho raiva dessa pessoa. Se eu encontrar ela, eu vou me matar. Se ela me encontrar, ela vai me matar. Eu já jurei ela de morte, ela me jurou de morte. Né? Ou seja, ao mesmo tempo em que eu sou um sujeito ativo de ficar jurando ela de morte, eu também sou um sujeito passivo porque eu jurei de morte. Entendeu? Ele pode alegar que eu matei porque eu estava com medo de ser a vítima, ou seja, de ser o sujeito passivo. Aí acabei me tornando o ativo porque eu fui lá e matei ele por medo. Não, mas aí você passou só sujeito ativo do crime. O que ele está explicando é outra coisa. O que ele está explicando aqui é outra coisa. Você passou a ser o sujeito ativo, do crime de homicídio. Mas o crime de rixa, só o fato de eu te prometer que eu vou te matar e você me prometer que tu vai me matar, a gente já está cometendo o crime de rixa. Existe o crime de rixa. Entendeu? Entendeu? E aí, quando a gente for para o tribunal, quando a gente for lá para a vara criminal, você me prometeu de matar, eu também falei que ia te matar. Ou seja, eu tenho uma rixa com você. Eu e você estamos cometendo crime de rixa. Ao mesmo tempo que a gente é sujeito ativo, é sujeito passivo do negócio, né? Mas não é unânime. Eu não estou falando dos atos posteriores à rixa. Ele está dizendo durante a rixa, já tem um crime. Só o fato de eu ter uma rixa de uma pessoa é um crime. De ter falado, vou pegar ele, vou dar porrada nele. Eu posso não prometer matar ele, mas posso prometer que eu vou fazer uma lesão corporal nele. É uma rixa. E a pessoa do outro lado também dizer, também eu vou fazer lesão corporal em você, vou chegar e vou te quebrar todo, entendeu? Vou quebrar teu braço, quebrar tua perna. Não estou dizendo que eu vou matar. Eu também não sei se eu vou realmente efetivar essa minha promessa, né? Essa minha coisa. Mas esse entremeio aí já é um crime, já é uma rixa, entendeu? Mas assim, por exemplo, aqui está falando que ele, no caso ele vai ser sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo, né? Sim. Então, a partir do momento que eu ameacei, eu estou sendo sujeito ativo, concorda? Isso. Se o outro cara não ameaçar, se o cara de outro lado lá não ameaçar, você só é sujeito ativo. Se o outro cara de lá também te ameaçar, você passou também a ser sujeito passivo. Entendi. Beleza. Porque um tá acusando o outro. Entendi. Eu fui ativo ao momento que eu ameacei, e quando o cara me ameaçou por causa que é uma rixa, então é recíproco,
né? Vamos dizer assim, que é uma reciprocidade. Então, eu também me tornei um sujeito passivo do sujeito ativo, que é o cara que eu tenho a rixa, entendi. A não ser que o cara do outro lado que tenha rixa com você diga, não, eu sou do paz e amor, me converti a Jesus Cristo, eu não tenho mais raiva dele. Só ele que tem rixa comigo. Aí você só é sujeito ativo. Não vai ser sujeito passivo porque o cara não está te prometendo nada, já te perdoou, quer te converter para Jesus. Entendeu? Por hoje, vamos parar aqui a coisa. Já ia te falar, a gente pensou junto, que eu ainda tenho que ir lá na igreja agora, tomar um banho e sair. Vou ter que parar aqui.